Fala, fiel torcida! Pois é, né? Corinthians fica somente no empate de 2-2 contra um Racing, num jogo que, apesar da chuva, do gramado, era um jogo acessível, sim. O Corinthians poderia ter criado ali uma vantagem sobre o Racing, mas a decisão pela vaga na final da Sul-Americana ficou para a próxima quinta-feira na Argentina. Você está na Rádio Coringão. Antes da gente analisar esse jogo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e deixe aqui a sua opinião. De quem você acha que é a responsabilidade por esse resultado? Foi a chuva que atrapalhou? Foram os jogadores? Ou a responsabilidade é da comissão técnica? Particularmente, eu não gosto de colocar a responsabilidade em uma única figura ali dentro do jogo, porque o futebol é coletivo, então a gente precisa que muitas coisas funcionem para criar um resultado. Mas na divisão de responsabilidades, a maior responsabilidade, disparadamente, na minha opinião, é da comissão técnica e do Ramon Dias ali, que saiu com a escalação que eu achei ok, é isso mesmo. Talvez eu tiraria o Garro, que não vem vindo bem, e deixaria o Igor Coronado, que foi o cara dos jogos contra o Fortaleza, inclusive. Não sei porque que o Ramon parou de revezar os dois nas Copas. O Garro não vem fazendo bons jogos e tem até a questão assim, tem um jogo na segunda-feira, então Garro, senta aqui um pouquinho, entra lá Igor Coronado. Eu teria saído, acho que com o Igor Coronado. Mas ele saiu com um esquema que é um dos esquemas que dá mais certo, porque Corinthians funciona muito bem, ou quando tá jogando com 3 zagueiros, inclusive o André Ramalho, as melhores atuações dele foi jogando com 3 zagueiros, ou quando o Corinthians joga ali com 3 volantes. Quando o Corinthians tenta jogar com 3 atacantes já de saída, não dá certo. Uma coisa é ao longo do jogo, num momento ali de desespero, sei lá, você vai e bota mais um atacante, mas isso também tem que ser treinado, tem que ser estratégico, não adianta você colocar atacante e não saber o que fazer com a bola, não ter alguém para colocar a bola para os atacantes, ou esses 3 atacantes ficarem batendo cabeça lá na frente, não adianta também. O Ramon, calma, vamos por partes, vou chegar na parte do Ramon. Corinthians, então, volta para esse esquema que estava dando certo, sai no 4-4-2, e aí com 5 minutos de jogo é surpreendido com uma jogada ali do Racing, um lançamento do goleiro, o Kaká vai para disputa, dá um cabeceio para trás, para a área, né? E aí há quem ache que ele sofreu uma falta. Acho que pro futebol sul-americano, ok, não ter dado falta, é assim mesmo, a gente sabe que é assim mesmo, os jogadores têm que se acostumar com o modelo de arbitragem. E aí o Hugo tava adiantado, o Salas pega essa bola de primeira na entrada da área e faz um golaço. 1-0 pro Racing, 5 minutos de jogo, tava chovendo, ainda não tava chovendo tão forte, mas estava chovendo já. Não, era o pior cenário pro Corinthians, né? Mas o Corinthians não se abalou com o gol, sabe? Não se desestruturou. Tanto que com 10 minutos de jogo, o Corinthians chega ao empate, numa jogadaça do Memphis. E aí, né, é muito importante você ter um jogador que, para o futebol sul-americano, é extra classe. Porque o Memphis, ele atrai uma marcação para ele, tinham 5 jogadores, ele com toda a habilidade consegue ali sair e dar um passe açucarado pro Yuri Alberto, que teve toda a calma para encobrir o goleiro e empatar o jogo. E aí o Corinthians volta pro jogo com 10 minutos. Tudo certo, tá tudo bem. O Corinthians foi tentando, teve chance ali de empatar. E aí, aos 24 minutos do primeiro tempo, o José Martínez sente. O volante sentiu e precisou ser substituído. Até fica a preocupação, né, para a sequência de jogos que a gente tem, da gravidade da lesão do Martínez. E aí, o Ramon Dias tem a brilhante ideia de mudar um esquema que estava dando certo, que ele definiu como esquema para o jogo aos 25 minutos do primeiro tempo de um jogo que estava empatado. A gente não tá falando de 25 minutos do segundo tempo de um jogo que o Corinthians estava perdendo de 2-0. Não sei o que deu na cabeça do Ramon Dias. E aí, ele vai na entrevista coletiva e justifica falando que ele é um treinador ofensivo. Gente, para você ser ofensivo, não precisa você jogar com 3 atacantes. Você pode ser ofensivo jogando com 2 atacantes. Se você joga com 3 volantes ou com 3 zagueiros, não significa que você é retranqueiro. Não significa que você vai jogar só se defendendo. O que define
se você vai só se defender ou se você vai ser ofensivo, é como você dispõe os seus jogadores e como que os jogadores jogam. E o Corinthians foi muito ofensivo, por exemplo, contra o Fortaleza, e estava jogando com 2 atacantes. Então, assim, nada justifica a escolha do Ramon Dias, que tira o José Martínez para colocar o Romero. E aí ele desestabilizou o time todo. Por quê? Ele deixa o meio de campo desguarnecido, ele faz o Garro dar um passinho para trás, e isso faz toda a diferença, porque o Garro ele tem que estar muito perto do Yuri e do Memphis. Ele coloca uma terceira peça ali junto com o Yuri e com o Memphis, que estava dando super certo, que é uma parceria que tem se mostrado efetiva, fazendo gols, sempre quando eles estão jogando juntos. O Romero não acrescentou em nada, nada, e o Corinthians perdeu o meio de campo. Aí começou a chover mais forte ainda, o jogo foi para aquele lugar que a bola não rolava, e nessas condições, numa jogada do Garro, que ele rouba a bola ali no meio de campo, consegue achar o Yuri vai trazendo para dentro no bico da área e bate de fora da área, que, né, gente, chovendo, gramado escorregadio, bater de fora da área não tá proibido. Aí o Yuri bate de fora da área, faz um golaço e deixa o Corinthians em vantagem. Aí, esqueci de falar que com a troca, o Ramon Dias também sacrifica o Charles, né? Que fica sobrecarregado. E aí o Charles já estava dando sinais de cansaço no final do primeiro tempo. Ele toma uma bolada lá nos acréscimos, já no estômago. A equipe médica entra para atender ele. O juiz decide acabar o jogo depois do atendimento. Aí você pensa o quê? Bom, o Charles tá demonstrando cansaço. O Corinthians tá na frente. O Ramon vai arrumar a besteira que ele fez. Ou pelo menos tirar o Charles. Não, ele volta pro jogo com a mesma formação, que já não estava dando certo. E com um jogador que estava cansado. E aí, aos 8 minutos do segundo tempo, o Martirena pega a bola, dá uma caneta no Garro. O Charles vem pra tentar dar o bote nele, dá aquele bote seco, não consegue, o Martirena passa a bola para outro jogador ali do Racing. O Charles, que deveria continuar acompanhando o Martirena, vai para onde a bola foi. O princípio básico do futebol é que você marca jogador, não a bola. E aí o Martirena recebe sozinho na entrada da área, bate no canto direito do Hugo, e aí o Hugo, acho que às vezes o Hugo fica um pouquinho adiantado, mas também não vou falar que foi uma falha dele, e o Racing chega ao empate. E todo mundo tava vendo que o problema do Corinthians estava onde? No meio de campo. Aí o Ramon, depois de 5 minutos, tira o Charles e só o Charles. Ele troca 6 por meia dúzia, tira o Charles, coloca o Alex Santana. Até fiquei preocupada porque é um jogo num campo pesado, o Alex Santana voltando de lesão, mas ele entrou bem, teve até chance de fazer gol. Só que o Ramon Dias não arruma. Não, só ele que não estava vendo que o Corinthians estava perdendo todas as disputas de bola no meio de campo, todas as segundas bolas o Corinthians estava perdendo, o Corinthians estava com um buraco no meio de campo e ele desestabilizou todo mundo. Ele bagunçou o estágio de ataque do Corinthians, bagunçou o estágio de defesa do Corinthians e o Corinthians não estava conseguindo reter a bola. Então, ele tinha que, na hora que ele pôs o Alex Santana, tudo bem ele tirar 6 por meia dúzia nessa situação, porque o Charles não estava bem, mas coloca mais uma peça no meio de campo. Poderia ser até o Coronado. Sem tirar o Garro, não sei, eu tiraria. Mas, enfim, preenche aquele meio de campo que é onde a gente estava tendo problema. Ou tira o Romero, que não estava participando do jogo. E não tem problema o técnico voltar atrás de uma decisão e reconhecer, ele precisa ser humilde. Ele não pode ser teimoso, porque senão ele vai morrer abraçado com a teimosia dele e o Corinthians vai ser desclassificado. Então não teria problema nenhum ele chamar o Romero e falar, Romero, ó, não tá funcionando, você não entrou no jogo até agora e eu preciso resolver essa questão no meio de campo. Aí ele não faz isso, com 13 minutos ele tira só o Charles, coloca o Alex Santana, aí ele demora 15 minutos pra fazer outra alteração, então ele já perdeu paralisação, porque ele devia ter tirado o Charles no intervalo. Aí ele já tinha feito uma paralisação no primeiro tempo, perde a chance de fazer troca no intervalo, faz mais uma paralisação aos 13 minutos e faz só uma troca num time que não estava jogando bem,
e espera mais 15 minutos. Aí sim, ele coloca o Coronado, mais 6 por meia dúzia, tudo de novo, 6 por meia dúzia. Tira o Coronado, tira o Gal, coloca o Coronado, tira o Fagner, coloca o Mateuzinho, tira o Carrilho. Ele tirou o Carrilho, que era o jogador mais lúcido do meio de campo, que não estava apresentando, tipo assim, ai, tá cansado, tá morrendo, não tá conseguindo mais jogar. Não, ele tava jogando bem, né? Agora é um momento, assim, que todo mundo vai ter que dar 110%, é reta final, é o sprint final. Você dá esse gás a mais e depois vem as férias. Você pode se recuperar, claro. Se for um jogador que tá no limite, não deveria nem ter jogado. Se fosse esse caso, né? Mas não era. E aí o Ramon, nas trocas, ele não consegue corrigir o erro que ele mesmo cometeu. Ele tinha um plano de jogo que era pra jogar com 2 atacantes. Com 25 minutos do primeiro tempo, ele precisa fazer uma troca e ele desfaz o esquema que tava dando certo e bagunça tudo. Bagunça tudo. E aí, enfim, o Corinthians ficou tentando, né, reter a bola e não conseguiu levar tanto perigo assim, mas ainda assim teve chances. Aos 42 minutos, o Yuri teve uma chance num passe do Coronado, que entrou muito bem e demorou pra ele colocar o Coronado. Aí o Coronado dá um passe pro Yuri, que o Yuri poderia ter finalizado, decidiu dar uma assistência, tentar dar uma assistência pro Romero de cabeça, e o Romero perde o gol na cara do gol. A única coisa que o Romero fez neste jogo foi perder esse gol. O Romero não participou do jogo. O Romero estava sendo um jogador a menos e, pior, atrapalhando o Memphis e o Yuri, que estava funcionando perfeitamente ali na frente. Aí, com 49 minutos, já no acréscimo, o Alex Santana, que também entrou bem, tem uma oportunidade ali dentro da área fazer uma finalização. O Arias, goleiro do Racing, faz uma defesa. 1 minuto depois, com 50 minutos, o Memphis tem uma chance, né? Individualmente, ele é um jogador muito técnico. Ele faz uma batida ali colocada, mas tira demais, né? Então, a bola passa muito perto. Ia ser um golaço, ia ser maravilhoso pro Corinthians conseguir fazer aquele terceiro gol. Mas o Corinthians não consegue sair do 2-2 com o Racing. E aí, num dado momento, eu até olhei e falei assim, poderia tirar até o Memphis ou o Romero, mas ele não ia tirar o Romero porque ele tava firme, forte, convicto na teimosia dele, né? E não iria dar o braço a torcer. Então ele poderia até ter tirado o Memphis e colocado o Thales, mas ele não podia mais fazer substituição. Porque nem isso ele soube gerenciar. As pausas para substituição, nem isso ele soube fazer. E aí ele morre com uma alteração para fazer o time 2-2, precisando fazer gol. Ele não conseguiu o jogo todo consertar uma coisa que foi ele que errou. Ele não conseguiu fazer essa leitura. E aí, enfim, né? A realidade é essa. Corinthians não conseguiu ter vantagem sobre o Racing. Mas todas essas críticas ao Ramon não significa que eu acho que ele tem que ser mandado embora nesse momento. Não acho. Mas acho sim que tem que ter uma conversa ali da diretoria, de entender, né, Ramon, por que você tá sendo teimoso? Agora não é hora de morrer abraçado com convicções que não estão dando certo. Pega as coisas que você já fez, que deu certo e faz. Se ele não tivesse feito nada bom, se não tivesse nada dado certo até agora, ok. Ele ficar tentando fazer alguma coisa, mas deu certo. E ele fica querendo pôr 3 atacantes, que ele sabe que não vai dar certo. Mas não acho que ele tem que ser mandado embora. E outra coisa, o Corinthians tem chance sim de ir lá na Argentina e fazer um bom jogo. A gente tem que entender que é um jogo de 180 minutos e não é porque o Corinthians não conseguiu fazer a vantagem dentro de casa que ele já tá desclassificado. Não, o Corinthians tem condições desde que o técnico faça a parte dele, os jogadores façam a parte dele, mas o técnico precisa sair com o time correto, precisa dispor os jogadores em campos nas posições que eles mais se sentem confortáveis. Se o técnico fica toda hora mexendo e tira o jogador da posição que ele rende mais, como é que o jogador vai render? Então, Ramon Dias vai precisar trabalhar muito até chegar na próxima quinta-feira, mas antes do jogo contra o Racing na quinta-feira, o Corinthians joga contra o Cuiabá, um jogo também decisivo, né? Para o Corinthians ver se consegue sair da zona de rebaixamento. É um confronto direto. E você acompanha tanto Corinthians e Cuiabá e Corinthians, né? Porque a gente vai jogar fora, quanto Racing e Corinthians aqui na Rádio Coringão. É isso aí. Deixa aqui a sua opinião de quem você acha que foi a responsabilidade por esse resultado, fiel torcedor. É isso aí. Não tem o que fazer. Bora ter fé que vai dar tudo certo. E claro, vai Corinthians!